segunda parte da nossa aula, né? O segurado que estiver em gozo de auxílio-doença, ele pode ser convocado a qualquer momento para ser reavaliado, né? Ele pode ser convocado para se apresentar e ser periciado para ver se as condições que ensejaram a concessão do seu benefício ainda permanecem. E a falta de comparecimento à perícia designada leva à suspensão do benefício. Então, uma das causas de suspensão do benefício de auxílio-doença é exatamente o segurado não comparecer à perícia quando designada, ou então, quando ele for submetido a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência, ele se recusar. Somente 2 procedimentos prescritos a ele em gozo de auxílio-doença não levam à suspensão do benefício quando recusados, que são a cirurgia e a transfusão de sangue. Então, veja, o segurado em gozo de auxílio-doença está sujeito, sob pena de suspensão do benefício, a exames médicos periódicos a cargo da Previdência Social e não poderá rejeitar os processos de reabilitação profissional, prescritos e tratamentos dispensados gratuitamente, exceto transfusão de sangue e cirurgia, que são facultativos. Exatamente. Esses dois, né, não vão, mesmo que o segurado se recuse, não vão levar à suspensão. Agora, veja, no caso que a gente falou assim, ele vai ser submetido à reabilitação profissional. Sim. E enquanto ele estiver, né, se ele não se recusar, enquanto ele estiver em processo de reabilitação, o benefício não pode ser suspenso ou cessado. Veja aí o artigo 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Então, o que pode acontecer? Entra no processo de reabilitação. Tá ótimo, se recuperou? Ótimo, cessa o benefício e bola para frente, né? Agora, vê que mesmo com o processo de reabilitação, o perito verifica que não tem condições, que ele não vai mesmo se recuperar, não tem condições de recuperar, ele vai ser, né, aposentado por invalidez. Agora, eu disse que ele poderá ser convocado a qualquer momento, né, para avaliação das condições que deram ensejo à concessão do benefício. Veja só que, mesmo que o benefício tenha sido concedido por via judicial. Então, se o benefício foi concedido ou pelo próprio INSS na via administrativa ou, né, em razão de uma decisão judicial, não importa. O INSS tem o direito de convocar esse segurado para avaliações. Ele é avaliado. Então, ele vai ser convocado, ele é avaliado. No momento da perícia, né, dá o resultado. Se ele não concordar com o resultado, por exemplo, a perícia fala, não, agora você está apto, vai cessar o benefício. Ele pode recorrer dessa decisão. E ele vai recorrer para onde? Para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Agora, veja que a Lei 8.213, ela está com a redação de que ele poderá apresentar, no prazo máximo de 30 dias, recurso da decisão da administração. Lá está, perante o Conselho de Recursos do Seguro Social. Só que o Conselho de Recursos do Seguro Social voltou a ser denominado Conselho de Recursos da Previdência Social, por meio da medida provisória 870
e do decreto 9964. Então, antes era recurso do Conselho de Recursos da Previdência. Passou em 2016, no governo anterior, para Conselho de Recursos do Seguro Social. Agora volta Conselho de Recursos da Previdência Social. Só para te colocar atualizado, embora a lei ainda conste Conselho do Seguro de Recursos do Seguro Social. Então, ele tem, né, não concordando com o resultado da perícia, ele então tem o prazo de 30 dias para interpor recurso no Conselho, né, a junta que vai julgar esse recurso, a junta de recurso. Só que, se precisar de outra perícia médica, olha que legal, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do Seguro Social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. Sim, né? Não vai colocar no mesmo, porque aí como que eu vou recorrer para a mesma pessoa que não me considerou inapta? Cortou o benefício, cessou o benefício, certo? Então, tem aí que preocupar. Alteração da medida provisória 871, também em relação ao auxílio-doença. Veja, se o segurado estiver recebendo auxílio-doença e for recolhido à prisão, não estamos falando aqui, né, de condenação, não. Foi preso. O benefício dele é suspenso. Enquanto ele estiver preso, o benefício está suspenso. Calma. Enquanto ele estiver preso, não. Aí, essa suspensão, ela vai até 60 dias. Se nesse período de 60 dias ultrapassar a prisão dele, ele está lá preso há mais de 60 dias, o benefício que estava suspenso vai ser cessado. Se ele é solto antes desses 60 dias, o benefício é restabelecido. Então, vamos lá. Imagine que o senhor Ricardo, tá? O senhor Ricardo, muito tempo não usa esse nome, né? Não tem nenhum parente, amigo, ex-marido, ex-companheiro, não, tá, gente? Então, olha só, esse senhor Ricardo, ele estava lá em gozo de auxílio-doença, por um motivo qualquer, a gente não sabe, ele foi preso. Então, ele foi preso, vamos supor, em janeiro, janeiro não. Ele foi preso agora em fevereiro de 2019. O que acontece com o auxílio-doença dele? Suspende. Aí, se a suspensão, se a prisão dele, ele continuar preso por mais de 60 dias, o benefício cessa. Se ele ficar lá e der 60 dias ele não for solto, bau, o benefício cessa. Agora, se ele é solto antes desse prazo de 60 dias de suspensão, o benefício é restabelecido. Então, olha só, ele estava preso, mas é solto num período menor do que 60 dias. Se ele é solto no período menor que 60 dias, aí restabelece o benefício. A partir de quando? A partir da soltura dele, da data da soltura, né? O dia que ele for solto. Então, olha só, na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo de 60 dias, né? Daquele prazo da prisão, que estava o benefício suspenso, aí restabelece. Então, ele tem que pedir, pelo amor de Deus, ou ele continua preso, porque aí ele vai ser mantido pelo Estado, ou ele sai antes dos 60, porque senão ele vai perder, vai cessar o benefício. Aí vem aquela pergunta, mas se cessar o benefício, depois, ele fica 3 meses preso, aí cessa o benefício. Aí ele sai e não tem benefício. Não. Mas ele também vai continuar, ele vai estar incapacitado. Ele requer novo benefício. Aquele já cessou, tá bom? Aquele já cessou. Agora, vamos lá. Falando em cessação, vamos ver as causas que levam à cessação do benefício. Então, veja. Se o auxílio-doença ele é concedido a um segurado que está incapacitado para o exercício do seu trabalho habitual
ou das suas atividades, né, habituais, se ele, após o benefício, ele se recupera, ele já está apto a voltar ao trabalho, o benefício é cessado. Então, uma das causas de cessação do benefício é a sua recuperação, né? Ou também pode vir a ser cessado quando lhe é concedido o auxílio acidente. Ora, auxílio acidente nos moldes do artigo 86 da Lei 8.213, né? Nós vamos ter aula sobre auxílio acidente. E o auxílio acidente, ele permite, mesmo o segurado estando recebendo, permite que ele trabalhe. Por quê? Porque no auxílio acidente, o segurado não está incapacitado. O que aconteceu com ele é que ele perdeu parte da sua capacidade laborativa. A sua capacidade de trabalho foi reduzida, mas ele não é incapaz. Então, por ter essa capacidade de trabalho reduzida em razão de um acidente sofrido, ele tem uma indenização mensal paga pelo INSS a título de auxílio acidente. Então, se ele já começa a receber auxílio acidente, é porque ele pode voltar a trabalhar. Então, o auxílio doença cessa. Tá? Uma das causas de cessação do auxílio doença é a concessão do auxílio acidente. Há pouco, você viu que o segurado em auxílio doença, ele pode vir a se recuperar, né? Inclusive, pode até ser submetido a processo de reabilitação profissional. Mas imagine que, ou submetido ou não, aquela incapacidade que gerou o auxílio doença se agravou, progrediu a ponto de o perito médico entender que aquele segurado, no momento agora, não tem mais condições de exercer atividade que lhe garanta a subsistência. Ele está inválido. Ele está no momento insuscetível de recuperação. Então, cessa o auxílio-doença e concede a aposentadoria por invalidez. Então, a transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Outra causa de cessação, quando, né, acabamos de ver há pouco, quando o segurado é preso, estava recebendo auxílio-doença, essa prisão supera 60 dias, aí o benefício é cessado. E, segundo a lei, obviamente, o benefício cessa com a morte do segurado. Mas por que você colocou? Porque, como está na lei, né? Vai que o examinador quer colocar isso e você fala assim, mas é lógico, mas eu não vi, viu, com a morte do segurado. Vou trazer aqui alguns parágrafos importantes do artigo 60 da Lei 8.213, exatamente em relação a esse benefício do segurado poder exercer atividade, outra atividade ou não. Veja só. O segurado que, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer a atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. Ora, né, ele estava em gozo de auxílio-doença porque ele estava incapacitado. Aí ele começa, mesmo recebendo o benefício, volta a exercer alguma atividade que lhe dá condições de subsistência. O benefício é que, olha, poderá ser cancelado. Por que poderá ser cancelado? Porque, de acordo com o parágrafo 7º do mesmo artigo, caso o segurado, durante o gozo de auxílio-doença, venha exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. Por quê? Porque, às vezes, ele retorna ao exercício da atividade habitual que ele tinha, quando ele entrou em gozo de auxílio-doença. Então, aí, se é a mesma atividade, né? Se é a mesma atividade,
vai cancelar o benefício, porque aí ele está apto, ele comprova que está apto, porque ele voltou a exercer. Agora, tem que ver se a outra atividade que ele está exercendo, né, o retorno dele, é em outra atividade diversa daquele que ele vinha exercendo. Aí tem que se verificar. Por quê? Porque o segurado não pode estar incapaz para uma atividade, capaz para outra, né? Então, pode ser que aí não cancele o benefício, tá? Agora, houve uma determinação legal de que, quando se concede o auxílio-doença, administrativa ou judicialmente, deverá ser fixado o prazo estimado da sua duração. Então, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Quer dizer, o perito médico, ele vai, na via administrativa, ele vai fixar mesmo, né? Na via judicial, é importante o perito judicial, porque esse segurado passa por perícia médica, fixar. Na ausência, olha o que acontece. Se não fixar o prazo, se não estimar o prazo de duração, o benefício vai ser cessado após 120 dias, da data da sua concessão ou da sua reativação. Veja, na ausência de fixação do prazo, de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, ainda que judicial, tá? Perante o INSS é que você vai pedir a prorrogação e não a prorrogação nos autos. Na forma do regulamento, observado o disposto no artigo 62 desta lei. Por quê? O que faz não cessar em 120 dias? Um prazo maior fixado. Isso pode ocorrer, né? Ou o segurado recorrer ao INSS, né, e pedir prorrogação do benefício. Aí ele vai passar por nova perícia. Ou, se ele estiver em processo de reabilitação profissional, aí realmente eu não posso cessar. O INSS, eu não, né, porque eu não sou do INSS. O INSS não poderá cessar o benefício porque ele ainda está em processo de reabilitação, e você viu no artigo 62 que, enquanto ele estiver no processo de reabilitação, o benefício não pode ser suspenso, quanto mais cessado. Não? Ele vai ser cessado se ele se recuperar ou vai ser transformado em aposentadoria por invalidez, caso ele seja considerável e suscetível de reabilitação. Ok? Veja lá a questão. Olha, conforme legislação previdenciária, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Na ausência de fixação do aludido prazo, o benefício cessará após o prazo de contados da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS. Aí veja, preenche corretamente a lacuna 1. Após o prazo de 180, 90, 150, 60 ou 120 dias. Após o prazo de 120 dias é a resposta correta, não é? Se não colocar o prazo, ele não pedir a prorrogação, vai nos 120 dias. Ah, mas se não tiver prorrogação e se ele não tiver reabilitação? Tudo bem, mas a gente está vendo aqui, enfrentando uma banca da FCC, que eu tenho essas opções para marcar. Então, eu vou discutir com a banca, posso discutir no recurso, mas aqui eu tenho que acertar. Então, são 120 dias, tá bom? Acúmulo de benefícios com auxílio-doença.
nem todos os benefícios previdenciários ou assistenciais podem ser recebidos juntamente com o auxílio-doença. Então, inacumulável com o auxílio-doença são outro auxílio-doença. Sim. O segurado não tem mais de um auxílio-doença. O que ele pode ter é um auxílio-doença considerando mais de uma atividade. E aí, você já viu também, consideram-se os salários de contribuição daquelas atividades para as quais ele está incapacitado. Não pode acumular auxílio-doença com auxílio acidente se a causa for a mesma. Então, auxílio-doença e auxílio-acidente, que você ainda vai ver, não pode. Só se a causa for a mesma. Se a causa, o evento gerador de cada um for diferente, pode receber junto. Não pode receber auxílio-doença com aposentadoria. Não. Mas, professor, a gente aprendeu que o aposentado que retornar a exercer atividade remunerada, abrangida pelo regime geral, será filiado em relação a essa atividade e deverá contribuir para a Seguridade Social, certo? Mas não terá direito a nenhum benefício que não seja salário família, salário maternidade em relação a essa nova atividade. Então, se tiver aposentado, trabalhando, contribuindo, ficar incapacitado por mais de 15 dias, vai ficar em casa se tratando até recuperar, mas não tem direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque já recebe a aposentadoria, certo? Vamos lá. Auxílio-doença com salário maternidade não se acumulam. Por que que não se acumulam? Benefício por incapacidade não pode ser pago junto com salário maternidade, né? Na verdade, gente, são dois substitutos de remuneração. Então, vai receber um só. Se por acaso a pessoa estiver em gozo de auxílio-doença, ocorre o fato gerador do salário maternidade, suspende o auxílio-doença e paga o salário maternidade. Quando ele terminar, se a incapacidade do segurado persistir, restabelece o benefício. Mas o que não pode é o quê? Os dois juntos. Auxílio-doença e benefício de prestação continuada da assistência social, o LOAS, também não tem como acumular. E auxílio-doença com seguro-desemprego. Então, são esses benefícios aqui que são inacumuláveis com o auxílio-doença. Professora, pode uma pessoa receber auxílio-doença e pensão por morte? Sim. Eu estou incapacitada, estou afastada do meu trabalho na qualidade de segurada. Meu companheiro falece, segurado do regime geral, e eu tenho direito à pensão, como dependente. Então, pensão por morte e auxílio-doença? Sim, não há problema, né? Eu recebo auxílio-doença e auxílio-reclusão do meu marido que está preso. Pode? Posso. Mas, professora, nós estudamos que não é devido auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado. Não é devido para o segurado recluso. Eu não estou recluso, eu sou segurado e estou recebendo auxílio-doença. Meu marido, de baixa renda, cumpriu todas as exigências da lei, né? E eu vou ter direito, como sua dependente de primeira classe, né? Ter direito ao auxílio-reclusão, tá ok? Então, cuidado aí nessa questão para não fazer confusão na cabecinha. Veja aí uma questão. Reinaldo é aposentado por idade e, nessa condição, recebe do INSS 2 salários mínimos e meio mensais. Porém, Reinaldo continua trabalhando e recebe do seu empregador um salário mínimo e meio por mês. Em dezembro de 2016, Reinaldo foi acometido por uma doença grave que o impossibilitou de trabalhar por 50 dias. Diante da situação retratada e da legislação previdenciária em vigor,
assinale a alternativa correta. Ah, professora, é Consulplan, né? Eu estou me preparando para fazer concurso com a banca CESP. Então, você transforma cada alternativa aí numa questão CESP. Vamos lá? Letra A. A Previdência Social pagará 100% do salário de benefício a partir do 30º dia de afastamento. Certo ou errado? Errado. Não vai pagar nenhum benefício para o Reinaldo. Ele vai ficar em casa com a doença grave, tentando se recuperar, mas não tem direito ao auxílio-doença. Por quê? Porque ele já é aposentado. CESP, errado. Consulplan, não marco a alternativa A. Vamos lá. B. Não haverá pagamento de auxílio-doença porque Reinaldo já é aposentado. Certíssimo. Alternativa B. Então, veja aí, alternativa B. Né? A C. O INSS pagará auxílio-doença, errado. Letra D. Considerando que o período de doença foi inferior a 60 dias, não se cogita o pagamento do benefício previdenciário. Também errado, né? Porque auxílio-doença, no caso de empregado, se ele não fosse aposentado, seria a partir do 16º dia da incapacidade ou do afastamento. Tá bom? Então, veja aí que você hoje tem uma aula, duas, né? Aula dividida em 2 blocos de auxílio-doença totalmente atualizada, de acordo com a MP 871 de 2019. Um grande abraço e até a próxima aula. Clique like.